Olá, olá. Bem-vindos, bem-vindas. Estou aqui enviando a live para algumas pessoas. Quem já chegou por aí? Oi, filho. Olá, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo sim, estou com fone. Olha, estamos convidadinhos. Aquela. Olha, vou só encostar aqui a porta, tá? Tá. Enquanto isso, eu vou enviando aqui a live para as pessoas. Breno, oi, Bruno. Hello, hello, everybody. Welcome to the jungle, bitches. Tudo em inglês agora, é. É bilíngue. Mas Vou olha, enviar aqui para. primeiramente que eu fico muito feliz com o seu convite. É, eu tô num processo em diversos circuitos, assim, vários convites me surgiram durante esse período para dar aula, para dialogar sobre dança, e eu tenho me sentido muito, muito, muito honrado com todos esses convites que têm surgido. É uma honra Isso é poder estar aqui dialogando maravilhoso. com você. Isso é maravilhoso. Reconhecimento do trabalho, né? É isso. Ah, cadê a legenda? Ó, tem que digitar, Madeira, a temática do nosso Vou debate colocar aqui. e fixar. Ah, é agora. Vai ser uma grande luz. Tá entrando, galera, tá entrando. Galera que tá chegando, vai rolar um super debate sobre dança e diversidade sexual e de gênero. Coloquei aqui dança, diversidade sexual e de genro. Nossa. Gênero. Ai, olha, surgiu uma grande ring light aqui. Foi. Deu uma iluminada boa aqui. Melhorou. Melhorou a iluminação? Dá pra me ver melhor? Dá. Tá bem amarelo. Bem amarelo. É porque a luz é amarela. Mas tá tudo. Agora eu não consigo fixar o comentário. Clica Consegui. nele. Clica. Dança, diversidade sexual e de gênero. Consegui. Fixou. Fixou, né? Isso. Desculpa, Paulo, já estou com uma grande tigela de pupunha para acompanhar. Eu acho tudo. Eu acho tudo. Ó, a gente vai fazer um diálogo aqui com algumas perguntas passaportes para Ian. Porém, também é aberto para as pessoas que estão nos acompanhando perguntarem, né, tirarem suas dúvidas, suas curiosidades. Como o Ian falou, o tema central dessa live é dança, diversidade sexual e de gênero. É a primeira live de uma série de lives que fazem parte do projeto ao qual eu fui contemplado pela Lei Aldir Blanc, chamado Desarmariar, que é um processo que rumina ali pelas questões da diversidade sexual e de gênero, que também atravessa a minha pesquisa de doutoramento, lá pelo programa de pós-graduação em artes, faz parte da pesquisa como um todo, e como contrapartida à contemplação desse projeto, eu estou realizando essas lives aqui toda segunda-feira desse mês, né? Serão 4 lives. E aí, quem sabe, futuramente, a gente consegue um negócio de um patrocínio, né? Alguma coisa Ai, assim. acho A tudo. gente já lança o programa, né? Desarmariar, discutindo Um dança. programa na televisão, eu acho mais que justo que tenha um grande, Eu acho tudo. uma grande Gente, live. seguinte. Bem-vindo, Ian. Obrigado. A gente já se conhece, algumas pessoas aqui nos conhecem por conta da Maniva, por conta do trabalho que a gente realiza aqui na cidade junto também, que também atravessa por essa questão da diversidade sexual e de gênero interseccionalizado com as questões de raça, classe e território, né? Mas, todavia, porém, contudo, eu vou pedir para te apresentar para as pessoas como você se sentir à vontade, tá bem? Fique bem à vontade. Tá certo. Olha, muito obrigado novamente pelo convite. Gente, para quem tá chegando, né? Meu nome é Ian Denis. Eu sou um profissional da dança aqui de Belém do Pará. Tenho 25 anos de idade. Pesquiso. Minha especialidade, na verdade, é buscar conhecimentos dentro das danças urbanas, né, entendendo danças urbanas como danças de origem afro-americanas, né,
Tenho me especializado em jazz funk, também estudo hip hop comercial e também faço parte da cultura ballroom, né? Estudo e pesquiso voguing, performance, e também estou imbricado aos estudos e à vivência da cultura ballroom aqui em Belém do Pará. E eu acho que é isso a minha apresentação, né? Sou um homem cis, LGBTQIA+, importante falar isso, sou um artista LGBTQIA+. Essa minha essas minhas orientações, a minha orientação, né, ela também está muito imbricado com essas minhas pesquisas em dança, né? Tanto o jazz funk quanto o voguing, eles têm um atravessamento muito grande com essa minha vivência em relação à minha orientação sexual. Inclusive o hip hop, inclusive hoje eu tenho pensado muito também sobre essa minha pesquisa do hip hop, como esse é um corpo preto, né? Um corpo preto LGBTQIA+, fazendo hip hop aqui em Belém do Pará. É uma das coisas que eu tenho pesquisado, pensado e trazido também para minha pesquisa e estudo em jazz funk. É isso. Muito, muito legal já essa abertura que tu dá pra gente, pensar uma diferença não tão básica, mas para a gente pensar ali essas questões todas, que existe uma prática LGBTQIA+, em dança e existe, de certa forma, corpos LGBTQIA+, na dança, né? Para a gente pensar que essas práticas LGBTQIA+, habitualmente são as danças que nascem da comunidade LGBTQIA+, ou que nascem com ênfase nas vivências da comunidade LGBTQIA+, né? E existe uma outra proposição, que é a proposição dos nossos corpos, enquanto corpos LGBTQIA+, nos vários contextos da dança, né? A ênfase aqui que eu estou trabalhando tanto na minha pesquisa quanto nesse lugar aqui das lives, é dar ênfase a essas práticas LGBTQIA+, ou seja, danças que nascem no contexto da comunidade LGBTQIA+, ou que de alguma forma é atravessado diretamente por esses corpos LGBTQIA+, enquanto protagonistas. E o que a gente percebe no cenário brasileiro, principalmente, é esse protagonismo desse corpo afeminado, desse corpo LGBTQIA+, principalmente cis, né? Um corpo cis, gay, afeminado, e a sua corporeidade no jazz funk, né? Uhum. E a partir disso, eu queria te perguntar de que forma, né, ou como tu compreendes o jazz funk, como tu enxerga, tanto no aspecto conceitual, histórico, quanto para ti mesmo, o que seria jazz funk para o Ian Dennis? Certo. Bom, sempre quando me perguntam, né, sobre o que é jazz funk, quando eu preciso responder isso de uma forma muito rápida e direta, sempre a gente cai naquele conceito até genérico, né, de falar, é a mistura das danças urbanas com o jazz, né? A gente sempre a resposta mais curta e mais objetiva que a gente tem. Mas a gente sabe o contexto histórico do surgimento mesmo, lá na década de 80, é a imbricação da cultura de rua, né, da cultura de rua negra americana com esse estudo do jazz, que também é uma modalidade afrodiaspórica, né? Então, são danças que têm essa matriz afro e a interseção desses conhecimentos, né? E a gente entende essa dança, a priori, como uma dança que não tem um protagonismo desse corpo gay, desse corpo afeminado, desse corpo homem cis afeminado, né? Tanto que antes a gente entendia até como street jazz a nomenclatura desse jazz funk, né? Que era justamente remetendo a essa nomenclatura da dança de rua, né? Do street dance, né? Então tinha essa movimentação e essa corporeidade muito masculina do hip hop imbricado a essa construção do street jazz, né? Eu acredito que com o passar do tempo, eu acho que com toda essa movimentação que a própria humanidade, a própria dança vai passando, esses corpos, né, foram se empoderando e esses corpos, eles foram... e esse street jazz foi bebendo de mais fontes que não era apenas o hip hop. E aí a gente já vem, já traz esses conhecimentos, inclusive de outras danças de protagonismo LGBTQIA+, para esse street jazz. Então já bebem conhecimentos,
do Wacken, bebem conhecimentos de outras danças para a construção desse street jazz, né? Eu acredito que também tem uma forte influência do boom, digamos assim, do boom midiático do street jazz. O street jazz passa a ser uma modalidade que está presente nos grandes palcos, nos grandes videoclipes de artistas pop, né? Então tem muita influência das divas pop em torno da construção, né, dessa pesquisa em street jazz. E aí falando dessa nomenclatura, essa nomenclatura muda, né? Mais recente essa nomenclatura muda. Até onde eu pesquisei, já conversei, já estudei com as pessoas, ela muda por uma questão de comercial mesmo, né? De dar um novo nome, de tentar resgatar e ganhar uma nova popularidade, de trazer um novo boom, né? E que tem acontecido, eu acredito. Inclusive, hoje eu consigo ver em Belém um estudo, uma pesquisa, uma curiosidade, pessoas querendo estudar jazz funk, querendo fazer aulas. Então, aí tem essa mudança de nomenclatura. Uma coisa que eu também acho que é muito pertinente de falar nessa construção é que eu acredito que atualmente nós temos artistas muito mais empoderados no que diz respeito à performance da sua sexualidade. Então, eu acredito que isso tem muita influência na construção desse jazz funk, sabe? Você ser assumidamente, por exemplo, um homem gay, isso faz toda a diferença na construção da sua arte, né? Na construção da sua pesquisa em dança. Então, eu acredito que atualmente o jazz funk ele é imbricado por muitas danças, inclusive é o que eu falo muito para as pessoas, né? O meu jazz funk, aí falando do meu jazz funk, ele tem muito de quem eu sou, ele tem muito do voguing, que é uma dança que me empodera muito quanto um corpo LGBTQIA+. Então, eu acredito que atualmente eu, por ter essa consciência e ser assumidamente um corpo LGBTQIA+, faz toda a diferença na construção da minha dança e do meu jazz funk. Eu percebo isso muito fortemente na minha experiência quando tu falas de empoderamento, no sentido de que talvez a gente esteja pulando um pouco a pergunta, mas para a gente pensar esse dispositivo da LGBTfobia como um dispositivo de violência que opera também no campo das artes, né? Que opera também no campo das artes, também opera no campo da dança. E aí, quando tu me falas sobre a confiança de se assumir, né, de desarmariar um corpo LGBTQIA+, na dança, a ponto de eu não negar essa minha subjetividade, esse traço da minha subjetividade nas minhas pesquisas em dança, no modo em que eu falo das minhas pesquisas, no modo em que eu coloco as minhas pesquisas em dança no corpo, e até mesmo nos meus posicionamentos com os alunos, nos posicionamentos que eu faço com as pessoas que eu transmito essas pesquisas, né? Uhum. Para fazer esse emaranhado, essa dilatação, esse lugar político da dança também ser um processo educativo, né? É isso. E eu falo isso nesse sentido pessoal, porque é uma coisa que eu tenho passado recentemente, nos últimos 2 anos, né? Que foi desde 2019. Eu já estava ali, na verdade, já tinha algumas experiências, alguns fractais disso que poderia ser. Trabalhei com Rafinha no Linha de Frente, que foi um trabalho muito importante na minha trajetória. E aí, quando foi em 2019 que eu resolvi mergulhar nisso, que eu resolvi fazer aula e focar nessa questão, eu percebi o quanto o meu próprio discurso acerca de mim e acerca da minha dança se alterou, né? E pensar que esse empoderamento, esse lugar do empoderamento como um dispositivo político, ele altera as estruturas, né? Ele altera as estruturas dançantes, as estruturas sociais e culturais. Hoje, por exemplo, a gente vê exemplos internacionais, coreógrafos internacionais aqui do Brasil que tem uma corporeidade super afeminada, né, que trabalham com corporeidades que são não hegemônicas, né, e a gente dialoga muito sobre isso, que são novas referências para a gente, né, são novos lugares para se questionar, principalmente a partir do momento que a gente tem contato com a cultura Ballroom, onde a gente olha assim, percebe, nossa, quanta gente potente a nível nacional, fora as nossas referências já próximas da gente, as referências que a gente tem, né?
Mas esse lugar aí, quando tu assiste, principalmente pra gente que está no campo das danças urbanas, que são danças mais midiáticas, que a gente assiste nos clipes de Gloria Groover, Pablo Vittar, Yes. e tantos outros artistas que acionam isso de uma forma muito verdadeira, uma verdade artística no seu trabalho, né? Não é uma verdade emprestada, digamos assim, né? Nossa, eu me sinto muito, muito contemplado com essa fala sua, porque eu, quando comecei a estudar danças urbanas, a primeira aula que eu fiz foi aula de hip hop. Depois eu fiz aula de videodance, depois fui bebendo em algumas fontes. Mas quando eu comecei a estudar o jazz funk, eu percebi o quanto eu poderia realmente performar esse meu corpo afeminado e o quanto isso era sobre a minha verdade. E quando eu comecei a dançar sobre isso, inclusive quando eu comecei a postar sobre isso, as pessoas tiveram até um nível de, digamos assim, receberam isso muito bem, sabe? De elogiar, de falar, caramba, você tá dançando muito, caramba, você tá arrasando muito. Inclusive, foi as primeiras vezes que eu comecei a ouvir isso e a ler isso nas redes sociais, isso há uns 2 anos atrás. Porque eu comecei a estudar uns 4 anos atrás. Não, 5 anos atrás, né? Estamos em 2021. Mas eu comecei a ouvir os primeiros elogios quando eu comecei a postar os meus vídeos de jazz funk, que as pessoas, inclusive pessoas que estavam estudando comigo desde o início, falaram: nossa, Ian, você evoluiu demais. Nossa, Ian, você tá dançando demais. Nossa, você tá arrasando demais. E eu acho que tem muito a ver com esse lugar de eu olhar para minha dança, olhar para essa performatividade do meu corpo, assumir a verdade em relação à minha sexualidade e o quanto isso transpôs mais verdade para as pessoas em relação à minha dança. Acabou alcançando. A de se pensar que também é um lugar de expressividade das identidades sociais, né? A dança torna-se um lugar de expressividade de uma identidade, de várias identidades sociais. A comunidade LGBTQIA+, não é feita apenas por homens cis gays, né? Sim. Mas tem uma coisa, aproveitando esse momento de falar sobre identidade social e das diversas identidades sociais, que era uma coisa que ainda me incomoda. Não pode dizer que me incomodava, mas ainda me incomoda. Mas eu acho que hoje eu consigo olhar com um olhar bem mais crítico esse receio de assumir práticas LGBTQIA+ na dança, ou então de apagar que aquela dança tipo, no caso, às vezes, as danças que a gente mais conhece de ascensão dentro da comunidade LGBTQIA+, né? O Vogue Dance e outras linguagens que são danças de origem e protagonismo LGBTQIA+, e às vezes tem um receio de assumir esse lugar de protagonismo para tentar, de alguma forma, agradar uma grande massa ou se colocar nesse lugar da grande massa, né? E aí eu lembro que não só as danças, as práticas ativistas ou as práticas LGBTQIA+ nas danças, mas como a própria dança, né? Do tipo, você se coloca naquele lugar enquanto dançarino, independente da linguagem que você está trabalhando, mas, e uma coisa, um discurso que inclusive eu ouvi bastante durante a minha adolescência, né, durante o meu trajeto, era: da porta para fora você é viado. Aqui dentro é uma outra corporidade, você tem que estar de acordo com os demais corpos, você tem que ir para a cena, você não tem que ser tão afeminado. E aí vai negando, né? Parece que tem uma negação dessas subjetividades, dessas particularidades e dessas existências, das nossas existências dentro desse campo, né? Isso muito me preocupa. Eu lembro que eu assisti uma vez um documentário, na verdade era não chegou a ser um documentário, aqueles vídeos especiais, assim, né? Sobre uma determinada linguagem de dança. E aí, quando questionaram sobre o fato da dança ser associada automaticamente à homossexualidade, né? Ao ser baitola, ao ser gay, ao ser viado, como contrapartida a essa argumentação, a justificativa de que, mas na dança tem hétero, na dança também tem hétero. Ou então, não, mas na dança o que prevalece é a expressão, o que prevalece é a arte. E tipo assim, tentava não ser homofóbico, mas era homofóbico no discurso, mas acabava sendo homofóbico no discurso, né? E isso me incomodava muito. Eu lembro que eu mandei mensagem para algumas pessoas assim para entender por que aquilo estava me incomodando, por que aquele discurso estava me incomodando. E durante tanto tempo a gente normatizou isso, né? Normatizou isso. E do outro lado ali também tem esse lugar de entender que
a dança, ela é o lugar do múltiplo, do diverso, né? Quando a gente fala de protagonismo, a gente não está falando de exclusividade. Uhum. São coisas diferentes, né? São coisas totalmente diferentes. Então, por exemplo, no aspecto das práticas ativistas LGBTQIA+, de fato, nós temos heterossexuais, de fato, nós temos pessoas cis, mas é entender que existe ali um lugar de discussão sobre o empoderamento de corpos que não são hegemônicos, de sexualidades não hegemônicas, né? É reconhecer isso, reconhecer o lugar de fala, que é um conceito tão mal empregado e tão mal usado, né? Quando a gente fala de lugar de fala e lugar de escuta, que lugar de fala não é tirar a voz e a possibilidade do outro discutir comigo. Com Lugar certeza. de fala é reconhecer de que lugar eu falo. E em todas as discussões eu tenho um lugar de fala. Eu preciso reconhecer que lugar é esse naquela discussão, né? Para a gente pensar também todos esses processos de como opera a LGBTfobia na dança. É verdade. E pensar que nós somos, a dança, ela é um campo, né, mas de uma sociedade. E acaba que essa sociedade, com todas essas construções LGBTQI-fóbicas, isso reverbera nas construções dessas culturas e dessas linguagens, né? Então, quando a gente passa por essas questões de, você tem que você é viado de lá para fora. Eu passei por situações, falas como essa, muito quando eu comecei a fazer aula de balé, por exemplo. Que na aula de balé você tem que ser assim, apesar de ter movimentos que precisam ser muito leves, né? Mas exige muita força do homem, né? Então, tipo, eu ouvia falas do tipo, você tem que ter essa virilidade, você tem que ter muita força, porque o homem tá aqui para carregar, porque era essas falas, sabe? Sobre o papel do homem, o papel da mulher, o papel, sabe? Sempre seccionando mesmo, sabe? Porque mulher dança desse jeito e homem dança desse jeito. E isso reflete em muitas linguagens, inclusive da construção de muitas danças, danças urbanas, né, das linguagens de danças urbanas, danças afro, dancehall, o hip hop. Então a gente tem que realmente pensar em como essa construção da nossa sociedade realmente afeta essa nossa construção, esse nosso atuar, né? E como é que a gente pode, de alguma maneira, a gente falou de empoderamento, como é que a gente pode, desse lugar de pessoas que se empoderaram, gerar rupturas, né? Nesse sistema que já tá posto, já está colocado. Tu falaste sobre. Antes da gente dar prosseguimento, eu ia falar para as pessoas que estão assistindo convidarem outras pessoas para virem aqui para a live, pessoas que vocês acham que se interessam pela temática. Basta clicar no aviãozinho que tem aí do lado e enviar para o bate-papo da pessoa, que a live vai chegar lá e a pessoa vem para cá. Então, lembrou de alguma pessoa, dança, diversidade sexual e de gênero, encaminha a nossa live para lá, para que essa pessoa possa vir também trocar com a gente. Outra questão, quem tiver querendo fazer alguma pergunta, tem que fazer no íconezinho que tem uma perguntinha. Aí do lado também tem um itemzinho de fazer uma perguntinha. Você clica lá e digita a pergunta, porque às vezes a gente não consegue ler todos os comentários quando a gente está dialogando aqui com vocês. É verdade, a gente vai passando. Eu até vejo alguns comentários, meu olho vai lá, mas aí eu não quero perder a linha de raciocínio, né? Mas, tem alguns comentários aqui. Tem o comentário que eu acho que é comentando sobre o nosso debate. O Theo falou, linha de frente é simplesmente inesquecível para mim, que foi o seu trabalho com Rafinha, né? Tem Rafinha. Comentário de Brendo também, que falou sobre, na verdade, tu já dançava muito, mas quando tu mostrou teu corpo aberto, isso atingiu o público e eles se identificaram e desejaram a mesma liberdade. Falar sobre essa liberdade, né? Eu acho que quando a gente... É um processo árduo, às vezes, se despir, né? Se mostrar, se colocar de uma forma... tentar se libertar dessas amarras, né? E eu acho que quando a gente, de alguma maneira, vai conseguindo, né? Que eu acho que não é um processo pontual e único. Eu acho que é um processo eterno, né? Da gente ir se libertando das várias amarras que nós temos. Eu acho que quando a gente consegue isso, a gente vai cada vez mais expandindo,
crescendo, amadurecendo, atingindo, né? Criando espaços e criando os corpos, né? Isso. E se criando, né? Eu já E estava escrevendo um criando, texto e sobre inspirando, e dando força para outras pessoas. E às vezes a gente nem tem essa noção, na verdade, né? De o quanto os nossos processos atingem, inspiram, auxiliam, impulsionam outras pessoas, né? Sim, isso é muito real. A gente tem sentido isso bastante aqui em Belém, né? Principalmente por uma questão assim da relação com essas práticas ativistas LGBTQIA+, aqui, enquanto pessoas que estudam isso, é sempre importante falar, né? Somos pessoas que estudamos isso teoricamente e também na prática, né? Vivem isso na prática para poder construir as nossas argumentações, para poder construir as nossas falas, para poder construir os nossos espaços mais politizados sobre isso, né? E aí eu anotei uma outra indagação aqui, a partir da tua fala, que quando tu falas das danças urbanas como danças afrodiaspóricas americanas, e tu sempre ressalta esse lugar da corporeidade da bicha preta, da corporeidade de uma pessoa de uma LGBTQIA+, que é preto, né? Como tu entende essa interseccionalidade entre a questão da diversidade sexual e de gênero com a questão racial, né? Como tu percebe esses dois dispositivos de violência e, ao mesmo tempo, esses dois dispositivos de empoderamento sendo acionados na tua prática em dança? Bom, é uma questão muito, muito complexa dentro dessa minha construção de dança, porque acaba que, justamente por ser quem eu sou, eu tenho muitos atravessamentos, né, dentro dessas questões. Então, existem alguns momentos em que eu, eu percebo, né, por exemplo, dentro da questão racial, eu percebo que muitas vezes eu preciso ser muito mais, doar muito mais para as pessoas acreditarem em mim, sabe? Eu percebo que parece que eu tenho que fazer sempre muito mais, dançar muito mais, ser muito mais responsável, ser muito mais pontual, ser muito, sabe? Parece que o meu trabalho tem que ter um nível de excelência muito maior para poder provar para as pessoas que o meu trabalho é bom. Eu acho que essa é uma questão racial que atravessa muito o meu trabalho enquanto um pesquisador de jazz funk em Belém, né? E, e, e quando eu acho que o que se imbrica com as questões de LGBTQI-fobia, eu acho que talvez possa ser uma questão. O meu trabalho ele é muito acessado por mulheres. A minha turma na Lumiar, ela é uma turma de 95% mulheres, sabe? Eu acho que os homens, principalmente homens cis na cidade, que admiram o meu trabalho de alguma maneira, né? Tipo, falam, nossa, muito bom o teu trabalho, nananã, mas não buscam fazer aula comigo. Justamente pelas minhas aulas terem muito desse empoderamento desse corpo afeminado, de um homem preto afeminado, sabe? Então, apesar das pessoas baterem palma, dizer que meu trabalho é bom, elas não querem dançar como eu danço, principalmente os homens, né? Então, eu acho que tem muitos atravessamentos para além destes, mas eu acho que esses são dois exemplos muito, muito evidentes e muito recorrentes assim, na minha prática com o jazz funk. Principalmente porque tem uma relação com a questão da virilidade masculina preta, né? Sim, Que esperam que a gente corresponda a uma masculinidade muito mais exacerbada, inclusive, do que uma masculinidade branca. Esperam que o homem preto, seja ele gay ou seja ele hétero, ele seja sempre másculo, empoderado, nesse sentido da virilidade, né? No sentido E aí, quando vê a gente rompendo com esses lugares, e ao mesmo tempo, quando vê a gente fugindo dessa normativa de definir os nossos corpos como corpos que só se encaixam em uma corporeidade, né? sim. Isso causa esse estranhamento e, ao mesmo tempo, causa uma certa aversão a ponto de eu não quero, eu não vou, porque eu não quero
Eu não quero, talvez, sentir na pele, intensificar na minha pele, supostamente intensificar na minha pele, uma coisa que eu já vivo, que é como o racismo e a homofobia operam, né? Quando a gente passa a fazer essas práticas, a gente percebe que a gente não intensifica o racismo e a LGBTfobia. A gente aprende a desmantelar eles. A gente Mader, aprende a desmantelar eles, pode falar. Deu uma falhada aqui. Comente aí para mim se sou eu que estou falhando ou se é a Ian que está falhando, por favor. Sumiu a sua voz. Para mim sumiu a voz. Acho que está silenciado, alguma coisa do tipo. Não, se bem que não é do Google Meet, né? Eu também não estou te ouvindo. Ele deu uma saidinha, mas já volta. Enquanto isso, eu vou lendo aqui os comentários para depois eu falar para ele. Quando o curioso pergunta, Jazz Funk é só para mulher? Não. É para a mulher e é para empoderar, né? Não é para a mulher, é para empoderar. Vocês estão me escutando? Ela está emocionada que perdeu a voz, é ótimo. Vamos ver, voltasse. voltamos? Tá me ouvindo? Sim, sim. Breno... Começou a falhar a sua voz, ficou um pouco lento, eu acho que foi alguma instabilidade na internet. Aí quando voltou, eu acho que eu voltei mudo para vocês, né? E aí não está silenciado. Tá. Aí, Mader, sobre a continuidade, me veio uma... Falho. Tá falhando. Tá falhando? Tá me ouvindo? Agora voltou. É uma situação que acontece muito comigo, que eu já conversei com vários amigos sobre essa questão que envolve esses dispositivos, né, de violência, tanto quanto racistas quanto LGBTQI-fóbicos. Quando eu gravo vídeos dançando hip hop, né, principalmente quando eu faço vídeo com amigos héteros cis, eu sou muito acessado, sou muito curtido, ganho muitos seguidores. E quando essas pessoas elas vêm por esses vídeos, elas projetam uma imagem em mim, né? Elas projetam justamente esse estereótipo do homem preto, viril, que tá dançando hip hop, que tá pegando lá, né, nas partes dele e tudo mais, essa performance máscula. E quando elas me veem dançando voguing, por exemplo, ou veem meu trabalho de jazz funk, elas deixam de me seguir. Já teve uma época que bombou um vídeo meu com o Newton, que a gente dançou uma música que era Dá uma cavalgada, dá uma quicada, dá uma... Bombou esse vídeo, saiu em várias páginas do Brasil inteiro e eu ganhei muitas seguidoras mulheres. Quando eu comecei a postar os meus vídeos dançando voguing, essas mulheres começavam a me perguntar, mas você é gay? Mas você é gay? Mas você é gay? Sabe, dessa maneira nas minhas redes sociais. Por quê? Porque elas... Não, baitola. Então, acontece muito. E aí me veio isso porque aí é muito explícito esses dois dispositivos de violência, tanto racista, né, de me ver essa performance do homem preto dançando hip hop, né, e também esse dispositivo de, ao quebrar essa estereótipo que as pessoas veem, né, elas param de me prestigiar, inclusive. Elas param de me seguir, elas param de admirar meu trabalho. Já aconteceu muito isso comigo. E já aconteceu comigo, inclusive com outros homens cis gays, né? No sentido... já aconteceu no sentido profissional, no sentido de virem comentar o meu trabalho no Instagram e tudo mais.
E já aconteceu em uma situação muito esporádica, que foi numa festa, de uma pessoa tentar flertar comigo, argumentando que tinha gostado de mim porque eu dançava como homem. E aí eu virei e fui me rasgar, né? Eu virei as costas e fui me rasgar, porque eu não sou obrigada. Mas é muito louco essa relação da LGBTfobia, né? Do machismo, inclusive, operando tanto fora quanto dentro da própria comunidade LGBTQIA+. E é uma coisa importante que me veio esse insight agora, é entender que isso também é um processo pedagógico e é um processo de construção. Nós também não somos pessoas que simplesmente um dia acordamos, levantamos os olhos assim, opa, vou ser uma pessoa agora que vai assumir a minha sexualidade, a minha expressividade na dança, a minha performatividade, que está tudo bem. Não, é um processo. A gente ainda está, inclusive, nesse processo de desmantelamento tanto desse dispositivo da LGBTfobia quanto do racismo também, né? E são esses dois lugares de se tensionar, né? Então, para quem está assistindo aí, também tensionar os seus gostos, que é uma coisa que eu sempre falo, o gosto é construção social. O gosto, ele nunca é algo simplesmente subjetivo. Inclusive, a subjetividade é uma construção social. Os discursos que a gente fala, na verdade, tem toda uma teia que compõe ao redor, né, esse discurso. Assim como a gente estabelece essa relação com a beleza, com o que é belo, né, com o que é admirável. E a gente habitualmente estigmatiza o que é admirável como aquilo que é branco, com aquilo que é másculo, né? Ou quando não é másculo não pode ser preto, o preto tem que corresponder à masculinidade. Então, para a gente pensar mesmo assim, a arte que eu estou consumindo, esse gosto que eu acho que é meu, na verdade, de onde ele vem, para onde ele vai, como ele foi construído, como eu posso, inclusive, dilatar esse meu gosto, porque eu acho muito difícil a gente simplesmente desconstruir gosto, né? Desconstruir no sentido de não é possível a gente destruir, né? Talvez ressignificar, pensar outras proposições, pensar outros estímulos, pensar outros lugares para a gente viver mesmo, experienciar a própria dança, a própria vida, né? Eu lembro que ontem me fizeram uma caixinha me perguntaram aqui no Instagram, numa das caixinhas, assim, qual o seu estilo favorito de dança? Alguma coisa assim, ou qual estilo você gosta mais? E aí, automaticamente, me veio essa relação do que alguns anos... Tá falhando? Travou. Você travou aqui, voltou. Voltei? Voltasse. Isso, voltou. Tá. Aí, quando me perguntaram, né, qual estilo de dança você mais gosta, a palavra gosto me causou um certo incômodo. E aí eu até falei, talvez eu não tenha um estilo de dança que eu mais gosto, porque eu pensei nessa questão de que o gosto é uma construção social, né? Talvez há alguns anos atrás, há uns 5 anos atrás, há uns 4, 5 anos atrás, eu não vou muito longe, eu teria aversão a dançar de forma afeminada, eu não conseguiria dançar de forma afeminada, achando que era uma questão de gosto, mas na verdade quando era uma construção LGBTfóbica acerca do que eu acreditava que era gosto, acerca da minha subjetividade, acerca do medo, né, e do receio do que iriam pensar de mim. Dançar no salto, para toda a bicha que sobe no salto, sabe que é uma viagem, tanto para se equilibrar, quanto para se expor enquanto pessoa que está no salto, né? A gente inclusive vai ter uma live sobre isso, mas só para a gente pensar essa questão aí. Né? Que inclusive foi uma prática que tem sido uma prática recente, dançar no salto, né? Quando eu experimentei, inclusive, o meu jazz funk no salto, foi um outro rolê, inclusive. E é justamente sobre isso, sabe? A gente pensar nessas construções, né? Pensar em como a gente pode desconstruir, reconstruir, né? Para que a gente possa, inclusive, olha, apagou aqui, ring light. Como é que a gente possa... A Arlinia falou, cadê o teu highlight? Cadê o teu highlight? Meu highlight apagou. Peraí, daqui a pouco eu aciono. Tá dando para me ver? Tá sim, tá tranquilo. Como é que a gente pode, a partir dessas reconstruções, acessar muito mais coisa, né? Porque se a gente for parar para pensar,
enquanto a gente ainda carrega essa questão dos gostos muito pautados na LGBTQI-fobia, a gente deixa de viver muita coisa, né? A gente deixa de experimentar muita coisa. A gente deixa de vivenciar muita coisa, aprender muita coisa. Então, eu acho que mais que necessário que a gente comece. E é muito... Inclusive, eu queria deixar isso aqui colocado. Eu tenho recebido muitos recados a respeito dos treinos de voguing, por exemplo, né? E tem muita gente querendo fazer. E personas diversas. Entre elas, homem hétero cis da dança aqui, mulheres hétero cis. E eu quero muito alcançar corpos T's também, homens trans, mulheres trans, para estarem participando com a gente, porque eu acho que isso só vai... esse é um dos dispositivos que eu acho muito potentes para que a gente possa começar esse desmantelamento, essas rupturas. Eu não gosto de usar a palavra engraçado, né? Mas chega até a ser engraçado. Não, mas é porque... Oi, gente, pessoal que está chegando aí, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Encaminhe essas lives para as pessoas que vocês acham que têm interesse em discutir sobre dança, diversidade sexual e de gênero. É porque eu vi Camila entrando, eu vi Marlos entrando, né? E aí, quando o Marlos entrou, eu lembrei de uma coisa que eu pensei, assim, né? Que a gente tem participado muito de eventos grandes aqui que estão acontecendo em Belém, inclusive, né? Com várias pessoas de vários lugares, de vários setores da dança, de várias culturas da dança, né? E o que eu tenho percebido, por mais incrível que pareça, é ainda um estranhamento dos corpos LGBTQ mais nesses espaços, né? Como a gente, às vezes, ainda é tratado como exótico ou como aqueles corpos diferentes do habitual, saca? Quando a gente está lá, a gente está fazendo parte daquela construção e tudo mais, né? Ao mesmo tempo que é muito legal ver o reconhecimento das pessoas, a gente compreende quando passa da linha do reconhecimento para a linha do exótico, né? Quando a gente vai com os brincões, quando a gente vai com o salto. E quando esperam uma certa performatividade da gente, né? Que já se espera. Por exemplo, é as gays agora que vão no Select. Então, essas gays, elas têm que fazer abertura. Essa gay, ela tem que cair no dip no final. Porque senão, né? Então, muitas vezes acontece entre nós mesmos, a gente se pressiona a ter determinados comportamentos, né? Que nada mais é do que papel de gênero, né? Papel de gênero, que é um dispositivo do machismo, que designa o que é masculino e o que é feminino. É para a gente pensar essa relação do papel de gênero da bicha, né? Como se estigmatiza o comportamento de um homossexual, seja, enfim, pessoas LGBTQIA+, como um todo, né? Esperando que o homem gay, por exemplo, performe sempre de forma afeminada, ou se ele não estiver performando de forma afeminada, que ele não está correspondendo à sexualidade dele, que é isso que tu falas, né? Tem que dar o close, tem que arrasar. Não, eu posso dar o close, tudo bem, mas se eu não quiser dar o close, eu também não vou dar o close, entendeu? E tudo bem. Entender que existe uma diversidade de comportamentos, né? Para a gente não estereotipar também, né? Tem algumas perguntinhas aqui. Madre, só um minutinho. Enquanto você lê as perguntinhas, eu vou só fazer uma logística aqui, que o meu celular já deu notificação de bateria baixa. Bateria baixa. Vou aproximar da tomada aqui para carregar, tá bom? Olha, a Andresa comentou aqui, você está me ouvindo? Você veio falar com a gente. Peraí, calma. É porque eu... peraí. Não, é porque eu fui aproximar da tomada aqui. Chamem pessoas, envie as lives para as pessoas. A gente vai nas perguntas. Antes que eu esqueça, se tiver aluno meu, aluna meu, aí, pessoas que vivem nesse universo da academia, nem precisa ser aluno ou aluna,
mas que quiserem certificação de participação nessa live, como pessoa que está assistindo essa live, quando terminar aqui, me manda seu nome completo e o seu e-mail no meu direct aqui no Instagram, que eu vou anotar e eu vou produzir um certificado de participação como ouvinte na live, tudo bem? Tudo bom? A Andresa comentou aqui, e do não reconhecimento como pertencente ao mundo da dança, caso façamos outra arte, né? Eu acho que outra linguagem de dança. Quando a Andresa me fala isso, me remete a isso. A gente tomou, ou a gente acreditou não, né? Existe uma hegemonia social. Existe uma hegemonia social. A gente comprou, ou foi levado a comprar, padrões estéticos sociais. A dança não se isenta disso, porque a dança, as danças fazem parte de contextos culturais. E se um contexto cultural é um contexto machista, LGBTfóbico e racista, toda dança que não corresponde aos padrões hegemônicos, ele vai ser tomado como arte outra. E nunca como arte, né? Sempre como a pauta, o resquício, eu vou convidar, sempre, nunca simplesmente como lugar de produção que está ali também fazendo parte de um sistema macro. A gente está sempre na subversiva, né? A Nina comentou ego, a real, fato. Aí Breno comentou, até a gente mostrar que é tão bom quanto, né? Isso chega a ser um pouco preocupante mesmo, pelo menos para mim, singularmente falando, né? Essa necessidade de estar todo o tempo provando que eu sou tão bom quanto, né? Eu sou tão bom pesquisador, eu sou tão bom professor, eu sou tão bom bailarino, porque essas coisas elas têm que pesar muito mais na minha balança do que a minha sexualidade, né? Do que a minha orientação sexual. E isso chega a ser cansativo. Tem uma hora que tu cansa, tem uma hora que tu simplesmente quer ser tu. Tá entendendo? Não quer provar nada pra ninguém. Eu estava brincando, né? A gente quer estabilidade curricular. Ponto da gente não ter que provar nada pra ninguém por essas questões, né? Ian falhou novamente. Caiu. Vamos esperar voltar. Se eu soubesse, eu falava para ele vir fazer a live aqui, lá no outro cômodo da casa. O exótico é muito, muito negativo. Remete à hipersexualização dos corpos gays e negros. Exatamente, exatamente. Esse é um outro ponto, né, que a gente tem que ressaltar na dança, que é a hipersexualização desses corpos, né, desses corpos gays e negros. Eu acho que dos corpos negros no geral, né, quando a gente está falando de dança, principalmente. Socialmente falando, mas quando a gente vai falar de dança, os corpos pretos são extremamente hipersexualizados, né? E às vezes a gente não quer ser hipersexualizado, a gente simplesmente quer dançar, tá entendendo? Estabilidade curricular, o que todas querem, é o que todas desejam. Bugadíssima, Ian, menina, não é? Não tô te falando. Chama o povo, manda live, que a gente ainda tem algumas coisinhas para conversar. Sim, Ian caiu, tô esperando voltar aqui. Tô esperando voltar. Manda para as gatinhas do jazz funk, manda para as gatinhas da comunidade LGBTQIA+, que estão nesse espaço da dança. Manda para os amigos que não fazem parte da comunidade LGBTQIA+, mas que precisam ouvir a gente falando sobre tudo isso. Importante. Ian está solicitando aqui para entrar. Eu não vou aceitar. Eu acho que são os meus brincões. Tá dando que tá batendo. Tá dando meu sinal, esse teu brincão. É porque a Júlia falou que tava batendo no microfone. Eu vou fazer a live assim agora.
É... Acho que, Nina, mandei a live pro Ian, pro próprio Ian. Ai, olha, a Sônia comentou aqui. Muito verdade todas essas coisas. Gays, negros, negras e mulheres sempre têm que ficar provando as suas competências. Um saco. Yes. E quando não é hipersexualizado, não é potente, né? Nossa, O estigma que tem. nossa, esse é muito bom, assim, a gente pensar nisso, né? E até mesmo nesse movimento, olha, chegou aqui, a Ana Carolina enviou uma live para você, que é a minha própria live. Fala aí, mana, volta que tu sumiu daqui, tu bugou. E A gente estava comentando sobre essa questão voltando da ao debate, né? hipersexualização. Da hipersexualização, né? O quanto esses corpos com essa performatividade sexual, principalmente agora nessa era dos challenges, é até um requisito para você hitar um vídeo, né? Então, tipo, você está sempre mostrando essa sua performatividade sexual, essa sua virilidade sexual, tanto os corpos das mulheres, né, hipersexualizados, como esses corpos viris, né, o quanto isso tem sido valorizado, né, enquanto Yes. Você consegue me ouvir ainda? Tá falhando aqui um pouquinho. Ian. Alô, produção. Eu não sabia que estaria tão ruim a internet dele. Você tinha falado que ele vem aqui para casa. Ian tá usando um modem. Inclusive a coragem de fazer uma cena mais ousada ou mais expositiva do corpo, seja de mostrar o corpo ou alguma peripécia, uso da força e tal. Somos cogitados, né? Sempre aquela relação do estigma, né? O estigma sobre os nossos corpos e sobre as nossas performatividades. Vamos esperar aí. A fibra ótica ainda não chegou no Sevilha, é ótimo. Menina, tem negócio de uma. Eu não vou fazer propaganda aqui, porque não estamos patrocinando, exceto a Lei Aldir Blanc. Eu ia falar de internet, mas deixa pra lá. o tempo já deu, e o Instagram costuma ficar travando quando atinge. Encerre e reinicia chamando o Ian. Até o dele já está sendo travado. Para e do nada volta em outra cena. O que foi pra Foi. gente encerrar? Não tô entendendo. Pois o que me falaram aqui é que quando vai atingindo o tempo limite da live, eu não sei quanto tempo falta, quanto tempo a gente já está em live ao vivo, né? Mas quando já vai atingindo um certo tempo, diz que a própria plataforma do Instagram já vai ficando, né, ruim de Faltam transmitir. faltam 5 minutos. Mas aí, se quiser encerrar, eu vou pedir para Pedro, Júlia e Luiz Carvalho e Luísa que fez o. Eles fizeram algumas perguntas aqui para a gente. Eu vou pedir para eles fazer essas mesmas perguntas quando a gente voltar, pode ser? Ou tu queres responder logo agora? Porque já está caminhando para o final mesmo. Certo. Então a gente reinicia a live. Tá, então Pedro, Júlia e Já está se caminhando Luiz, para o por favor, final? Tudo bem? tá travando um pouco. Deixa eu salvar a live. Quer reiniciar?
Aí eu vou deixar Tá. essa live salva Encerra lá e no meu salva ela, por favor. Parte 1. parte 1. Partida. Tá bom, gente. A gente já volta. Vamos dar Daqui a um breve pouco, não intervalo. se Enquanto isso, fiquem. bebe uma água, vai ao banheiro e volte. E volte já já. Voltamos em 3 minutos. Reclames, os reclames do Plim Plim. Vamos lá. Eu não sei nem como encerra a live. É apertando esse xizinho aqui, é? Tem, aí tem a opção de salvar, não deixa de salvar ela. Mas apertando o Salvar no. X. O X vai ter a opção, encerrar, aí tem postar no IGTV. Posta no IGTV e só coloca o título lá, live, tal, Tá, com Ian Dennis, parte 1. tá bom. Daqui a pouquinho a gente Olha, volta. mas não vão Em 3 fugir minutos. para assistir BBB, voltem pra cá, aqueles. Ainda nem é hora do BBB.